Ok, o que inspirou, por que eu resolvi fazer um shiur sobre o tema da Hatzalah? Quem me conhece sabe que o meu envolvimento já há muitos anos, 8 anos, se não me engano já, com a Hatzalah. Então, por que agora eu resolvi falar sobre isso? Então teve dois motivos. O primeiro deles, a gente está ainda nos 30 dias desde que faleceu o Douglas. Douglas, ele amava de paixão a Hatzalah, estava sempre muito envolvido em todos os treinamentos, o tempo todo era Hatzalah. Ele era a cara da Hatzalah, por assim dizer. Olá, Silvio, bem-vindo. Oi, Sandra, Jairo. Boa Matilde, noite. boa noite. E como a gente está nos 30 dias, então eu achei para fazer jus em memória a ele, trazer o assunto da Hatzalah. E outro motivo, semana passada, a filha de um dos voluntários da Hatzalah, por sigilo, eu não vou mencionar quem foi, mas a filha de um voluntário se machucou muito gravemente com vidro. Foi uma coisa horrível. Ele me descreveu depois tudo o que aconteceu. E ele falou que o sangue não ficou frio naquela hora, congelou o sangue. Ele fez o atendimento conforme o treinamento, como a gente tem que fazer. E foi muito extenso, durou mais de 1 hora. Ele continuou ajudando no hospital, após a chegada da filha no hospital. E a médica virou para ele e falou que se ele não soubesse fazer o que ele fez, se ele não tivesse feito isso, infelizmente, quer dizer, caso ele não soubesse, a filha já não estaria mais entre nós. Quer dizer, todo o conhecimento dele e o sangue frio na hora foi o que literalmente salvou a vida da filha dele. Então isso me chocou um pouco. Vira e mexe, aqui e ali a gente atende nossos próprios filhos. Depende da situação, a gente fica muito nervoso. Já me aconteceu também. Nada muito grave, mas também já precisei chamar a ambulância. E o conhecimento de primeiros socorros é uma coisa que é crucial em alguns momentos. Quando a gente faz o curso, a gente torce para nunca usar. Mas infelizmente a vida põe casos na nossa frente. Então, o que aconteceu com a filha do meu colega me inspirou a falar um pouquinho da fonte, de onde que a gente aprende essa mitzvah Hatzalah, exatamente o que é a Hatzalah. Óbvio que é uma instituição muito bela, mas onde a gente encontra na Torá esse conceito? Então, a gente abre em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 2, e lá temos a mitzvah de devolver algo perdido. Se eu encontrei um objeto de alguém no meio da rua, eu tenho a mitzvah de pegar e procurar seu dono. Vashevotalo, eu devo devolver aquilo. E nossos sábios dizem que, obviamente, esse preceito fala de devolver um utensílio, uma carteira, mas mais ainda devolver a vida. Quando alguém está em perigo e a vida dele tem o risco de esvair, dele perder a sua vida, temos a mitzvah da Torá de devolver aquela chance de sobreviver para ele. Antes ainda na Torá, em Vaikra, Números 19, versículo 16, temos a mitzvah de lotamod al dam reecha, não se parar, não ficar em pé sobre o sangue do seu conhecido, do seu próximo. No versículo, assim, a explicação simples, lá está falando da proibição de maledicência, de falar do outro, fazer fofocas. Então, obviamente, que falar mal de alguém pode causar derramamento de sangue, depende do que a gente fala. Então, a Torá proíbe se parar sobre o sangue do próximo, quer dizer, deixar que aquilo ocorra. Mas nossos sábios também dizem que não devemos interpretar somente de forma literal a Torá, e não se parar sobre o sangue do seu colega. Quer dizer também que quando você vê ele em perigo, não ficar parado assistindo, vendo o que vai acontecer. Se eu não me engano, 1 ano e pouco, teve um acidente muito feio, um helicóptero com um caminhão, se eu não me engano, eu não lembro os dados, um repórter, um jornalista faleceu lá,
E o que chamou a atenção naquele acidente, quem souber mais detalhes pode me mandar aqui, mas o que chamou a atenção naquele acidente é que todo mundo ficou em volta filmando. E só uma mulher tentou abrir a porta do caminhão, salvar o caminhoneiro. Quer dizer, existe uma proibição da Torá da gente ver algo assim acontecendo e não fazer nada para evitar. Isso está na Torá. E o Talmud, a Gemara, em Sanhedrin, página 73a, diz o seguinte, tem uma braita, uma Mishnah, uma lei, que diz, de onde sabemos que quando vemos alguém se afogando, devemos pular para ajudar ele. Quando a gente vê alguém sendo atacado por um animal feroz, devemos tentar salvar. Quando vemos alguém ser atacado por ladrões, temos que ajudar. O Talmud pergunta de onde aprendemos desse versículo que mencionamos, de Lotamod al damrecha, não se parar sobre o sangue do teu próximo, quer dizer, take action, faz alguma coisa para ajudar ele. E é muito interessante que se a gente lê no versículo na Torá, como que termina? Tem que ler ele inteiro. Então fala de não fazer fofoca. Lotamod al damrecha, não se parar sobre o sangue do teu próximo. Ani Hashem, eu sou Deus. Que estranho. O que tem a ver? A gente sabe quem é Deus. Ele que ordenou todas essas leis. E de repente vem a mitzvah e fala de cuidar do próximo. E eu sou Deus. Quando está na Torá, eu sou Deus, Deus está querendo dizer o seguinte, eu sei o que se passa no teu coração. Se você tem chance de ajudar o próximo e você não faz, pode inventar 1000 desculpas para os outros seres humanos. Para as pessoas, posso falar, eu estava distraído, eu inventar desculpas, tenho muito medo. Mas se na verdade no teu coração você sabe que você podia ajudar e você não o fez, Deus está avisando, eu vou fazer isso acontecer contigo. Se uma pessoa pode ajudar a outra, e ele realmente pode, ele tem conhecimento e ele evita, a Hashem fala, tá bom, vai chegar um momento que você vai precisar de ajuda e não vai ter quem te ajude. Como a gente fala para as crianças, Deus está olhando, viu? Então a Torá enfatiza bem o conceito de ajudar o próximo. Isso de não passar reto, quando alguém tem problemas, 1 ano atrás, mais ou menos, teve um casamento em Israel. Em Israel é interessante que eles tiram fotos depois do casamento. Então, em vez de ficarem enrolando com fotos antes do jantar e todo mundo esperando, então os noivos vão dançar e depois do casamento a família, já todo mundo suado, cansado, toda a família se junta e tiram fotos e é uma coisa demorada. Então, nesse casamento, quando acabou a sessão de fotos, estavam se preparando para ir para casa, cada um vai no seu carro, e a mãe da noiva, com aquele vestido longo, ela oferece carona para algumas pessoas e começa a voltar para casa. E no meio do caminho eles passam por bloqueios. Em Israel, depende da área que a pessoa está, tem bloqueios. Então o carro está lá parado dela, está chovendo torrencialmente. E ela vê um carro parado lá perto, no acostamento, e soldados correndo de um lado para o outro. O que se imagina? Que deve estar... Pegaram um terrorista, por isso que o carro está lá, os soldados estão lá perto. Só que a mãe da noiva estava dirigindo, ela, por profissão, é parteira, ajuda a fazer partos. Então ela pensou assim, talvez naquele carro está parado porque uma mulher está tendo bebê, tipo... Quem pensaria isso? Eu vejo um carro parado no acostamento, deve ser alguém tendo bebê? Não é uma coisa normal. Mas ela sai do carro, ela perguntou para o soldado o que está acontecendo. Ele falou, tem lá dentro uma mulher tendo bebê e a gente não sabe o que fazer. Eles têm o treinamento, mas se tem alguma complicação, não tem como ajudar. Então a mulher, ela informa que ela é obstetra, parteira, e ela vai no carro e ela ajuda o bebê, o parto, só que infelizmente o bebê não está respirando. Tem que fazer alguma coisa. Esperar a ambulância não dá tempo. Então ela lembra que ela aprendeu no curso, na faculdade, que às vezes o bebê tem nas vias aéreas, tem um pouco do líquido, alguma coisa, muco lá dentro. Então ela está sem equipamento nenhum no hospital, tem máquinas elétricas que fazem isso, mas ela não tem, então ela vai dar um jeito de fazer sucção e tirar
o que estivesse impedindo a respiração do bebê. Passam poucos instantes, o bebê começa a chorar, e aí é um sinal, a gente sabe que está tudo bem. Quer dizer, o fato daquela mulher imaginar que no carro tivesse uma mulher tendo bebê, e ela ir e se apresentar e fazer, foi o que salvou a vida daquele bebê. A gente não pode perder oportunidades, principalmente quando se trata da vida de alguém. Agora, a Mishnah, o Talmud, fala algo muito, muito forte, que inclusive virou o slogan de muitas Atzalá pelo mundo. Aqui, quem vê propaganda da Atzalá, aqui vai ver essa frase. E a Mishnah diz o seguinte: por que o homem foi criado apenas um? Quer dizer, Adão, um homem foi criado, Eva, uma mulher. Por que não criou já um povo inteiro? A Mishnah diz, encurtando, que para ensinar que todo aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo todo, o mundo inteiro. Porque de Adão viemos todos nós. Quer dizer, se Adão tivesse problemas e ninguém fosse ajudar, nós não existiríamos hoje em dia. A Mishnah diz, olha a força do que é ajudar alguém no momento de perigo. Todo aquele que salva uma pessoa no momento de perigo é como se estivesse salvando o mundo inteiro. Toda a humanidade, não apenas um povo, toda a humanidade está sendo salva naquele momento. Então tá bom, a gente entendeu? Temos que ajudar, temos que prestar primeiros socorros, mas até quanto? Se uma pessoa está em perigo, e o perigo dela pode me colocar em perigo, por exemplo, Deus nos livre, um acidente na estrada, um caminhão com líquidos inflamáveis tombou, e a gente tem que ajudar o motorista. Então, até quanto eu tenho que me colocar em perigo para ajudar alguém? Na história do povo no Egito, a gente lê que eles foram escravizados pelo faraó, e o faraó estava determinado a acabar com os meninos judeus, porque foi visto nas estrelas que nasceria o salvador dos judeus. Então o faraó queria evitar que eles saíssem do Egito, então ele mandou as parteiras, ordenou elas que matassem ou não deixassem viver nenhum bebê. As meninas sim, os meninos não. Essas parteiras, chamadas Shifra e Puá, que era a mãe e a irmã de Moshe Rabbeinu, de Moisés, elas não escutaram o rei, não escutaram o faraó, e ajudavam os partos, claro, para que o povo continuasse crescendo. Então o faraó chamou essas duas mulheres, e ele perguntou, olha, por que vocês não fizeram o que eu mandei? Eu falei que não era para deixar viver. E aí elas falam que, olha, essas mulheres judias têm bebês como as feras não precisam de ajuda para ter bebês, então a gente chega na cena, no parto, elas já nasceram. Mas na verdade, qual era a discussão entre o faraó e essas mulheres? A discussão era a seguinte: o faraó falou, eu não posso mandar vocês matarem os bebês, porque eu sei que isso é proibido no teu povo. Proibido o assassinato. Então eu não ordenei que vocês matassem, eu ordenei que vocês não deixassem viver. O que quer dizer não deixar viver? Se vocês pegam um bebê e levam embora da casa e não dão de mamar, a gente sabe o que vai acontecer depois de pouco tempo. Então o faraó falou, como é possível que vocês não me obedeceram? Vocês sabem que eu posso acabar com vocês. Eu posso mandar vocês para a prisão, eu posso matar vocês. O que essas duas moças, as parteiras, responderam para ele? Que é certo que elas estavam em perigo por ajudar os bebês. É bem verdade que o faraó podia castigar elas. Mas elas falaram, o bebê está num perigo concreto. Tanto o bebê quanto a mãe, logo após o parto, estão em perigo de vida. Então, elas falaram, a gente tem certeza que o bebê pode morrer. Se a gente vai morrer ou não, é dúvida.
Talvez o faraó não vai descobrir, talvez ele vai descobrir e não vai matar a gente, como é o que realmente aconteceu. Então elas falaram, se é uma certeza que eles vão morrer e eu não vou morrer, é dúvida, então eu já tenho que ajudar. Essa é a resposta delas. Essa é uma resposta até quanto perigo eu tenho que me colocar para salvar outra pessoa. Elas falaram, enquanto o outro corre perigo concreto e eu com um perigo abstrato, potencial, mas não é um perigo imediato, então eu tenho que ajudar o próximo. Realmente existem duas opiniões para responder essa pergunta. Quanto perigo eu me coloco para ajudar alguém? Então a primeira opinião diz o seguinte: você não deve se colocar em perigo. Por quê? Porque essa mitzvah de ajudar outra pessoa que está correndo um risco é como qualquer mitzvah da Torá. E as mitzvot da Torá foram dadas para que possamos viver através delas. Então, se eu vou me colocar em perigo, eu estou isento dessa mitzvah, como qualquer outra. Se eu estou em perigo no Shabat, eu estou isento do Shabat. Do Pesach, tem 3 pecados que eles sim, é melhor a pessoa perder a vida do que cometer elas, que é adultério, assassinato e idolatria. Esses 3 pecados, a pessoa é preferível morrer do que pecar. Todo o resto é melhor eu pecar. Então, já que essa mitzvah de ajudar o próximo é uma mitzvah da Torá como todas as outras, então, se eu entro em perigo de vida, eu não preciso correr esse risco. Porém, se é um risco que eu já corro profissionalmente, que eu correria para conseguir minha parnassá. Por exemplo, eu tenho medo de altura, mas se minha parnassá, meu sustento, meu salário vem de eu subir em árvores, por exemplo, para colher frutas, então eu tenho que subir numa árvore para salvar outra pessoa. Se meu sustento é ser um pescador, então eu tenho que pegar meu barquinho e ir no meio do mar para salvar alguém que esteja se afogando. Se eu sou nadador, tudo o que eu faria para meu sustento eu tenho que fazer para salvar o próximo. Tá bom? Isso é algo fácil de compreender. Já a segunda opinião diz que não é isso. A pessoa tem que se colocar em perigo mais do que ela faria para o seu sustento. Por exemplo, se ele trabalha como taxista, ele anda a 60 por hora, 50 por hora na cidade, mas ele tem que salvar alguém e ele vai ter que andar a 100 por hora, ele deve fazer. Por quê? Porque salvar uma vida, como a gente falou antes, é como salvar o mundo inteiro. Então a pessoa deve se colocar em perigo mais do que numa situação comum. Até 50%. Se ele tem 50% de chance de morrer por causa daquilo, dirigir a 100 por hora na Rebouças é perigoso. Então, se é mais de 50%, ele não precisa. Por exemplo, entrar dentro de uma fogueira para salvar alguém que caiu lá dentro, ele não pode fazer isso. A não ser que ele seja um bombeiro e tenha equipamento, ele não pode. Por quê? Porque é 90% de chance que ele vai morrer. Então, isso já é demais, porque aí não vai ser uma perda, vão ser 2 perdas. Como que fica a lei? A halachá é como a primeira opinião, conforme a primeira opinião que a gente falou, que a pessoa não deve se colocar em perigo extremo, assim é a lei. Se a pessoa é um Hassid, quer dizer, alguém que se dá pelos outros, ele pode ir de acordo com a segunda opinião e entrar em mais risco de vida. Agora tem uma exceção a tudo isso. Se é toda uma comunidade que está em perigo, ou uma família, quer dizer, são várias pessoas, então a pessoa pode ir até o final. Aí ele pode entrar numa casa com chamas, e aí ele tem que pular no mar, sabendo nadar um pouquinho pelo menos, para salvar muita gente. Quando é Rabim, quando é muita gente que está correndo risco, aí sim, ele deve se colocar em perigo. Inclusive, é o momento da gente agradecer todos os médicos que nessa época de Covid estão se colocando em perigo para salvar muitos, quer dizer, eles não estão indo apenas de um em um, mas salvando uma pessoa, ele acaba salvando toda uma família. Agradecer também, por exemplo, o pessoal da federação que fica nas portas das sinagogas e uma pessoa só está cuidando de Rabim, de muita gente. Que Hashem dê para todos eles muita saúde, Bezrat Hashem. Salvar a vida de alguém
Para mim é uma das maiores mitzvot da Torá, porque quando você salva alguém, você está fazendo com que ela possa fazer todas as outras mitzvot. Mas vamos ver quão precioso é essa mitzvah para Deus e para os sábios. Maimônides, Rambam, ele foi um médico no Egito, um grande sábio. Ele nos deixou um códex de leis judaicas. Ele mesmo, por ser médico, obviamente, ele dava muito valor à vida dos outros. Ele tinha um sistema de atender ricos e pobres, cobrava dos ricos, dos pobres ele não cobrava nada. E aí, Maimônides, ele traz as leis do Shabat, que é o que a gente está estudando agora. E as leis do Shabat, a gente sabe como o Shabat é precioso, é um presente de Deus, e tem um monte de leis. E aí Maimônides, ele passa lei por lei, para a gente saber o que fazer no Shabat. E aí no segundo capítulo, quer dizer, logo no começo, tem dezenas de capítulos. Logo no segundo capítulo, Maimônides já começa a falar de perigo de vida. Quer dizer, em vez de passar todas as leis do que pode e não pode fazer no Shabat, o Maimônides vai e já começa a falar de perigo de vida. Por quê? Perigo de vida, quer dizer, salvar alguém de perigo de vida, de morte, é algo muito, muito precioso. Aí vamos ler uma lei que ele traz sobre o Shabat. No segundo capítulo, ele diz que quando se fazem essas coisas no Shabat, de salvar vidas, muito forte que ele fala, não se faz isso através de um não-judeu, nem através de uma criança, nem através de um escravo, nem através de mulheres, e sim, quem deve ir salvar vidas? Os grandes do povo e os sábios. Literalmente, os rabinos, os líderes, eles devem salvar vidas. Por que fala não os outros? Porque assim, obviamente, vamos raciocinar aqui. Se eu não posso andar de carro no Shabat, então eu posso falar para o meu vizinho, que não é judeu, por favor, pega o carro e leva essa vítima para o hospital. Óbvio, eu não quero quebrar o Shabat. O Maimônides fala não. Quem tem que ir são os rabinos, são os líderes, os vereadores, eles que têm que ir salvar vidas. Por quê? Para não mostrar que salvar uma vida é algo simples. Ah, sabe o quê? Vai você salvar. Não, ele quer mostrar que no momento que alguém corre risco de morrer, aquele momento não tem Shabat, não tem Yom Kippur, não tem nada. Vai salvar a pessoa, não se preocupa. Ah, mas eu estou no meio da leitura da Torá. Não tem isso, agora acabou o Shabat. Tocou a sirene da Atzalá, sai correndo. Falando isso por experiência própria. Já tivemos que deixar aqui a comunidade esperando. Por quê? Porque na hora que tem alguém em perigo de vida, não tem mais nada. Não tem mais nada, a não ser idolatria, adultério e assassinato, que não é algo que vai salvar a vida de alguém. Todo o resto não tem mais, como se fosse dizer, não é que não tem mais Torá naquele momento. Essa é a Torá. E por isso o Maimônides, logo no começo das leis de Shabat, fala, Shabat é grande, é uma das maiores leis que a gente tem. Shabat vale como toda a Torá. E ainda assim, quando alguém está em risco, sai da sinagoga, pega o carro, buzina se precisar buzinar, porque naquele momento, esse é o teu Shabat. E se a pessoa não faz isso, ele é um assassino. Se ele sabe, ele pode ajudar, e ele não faz, que Shabat que é isso? É desprezível para Deus. O Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, o fundador do movimento Chabad, Hassídico Chabad, uma vez ele era rabino de toda uma comunidade, de toda uma cidade, e no Yom Kippur, no dia do perdão, o dia mais sagrado do ano, as pessoas olhavam em volta na sinagoga, cadê o Rebbe? A gente tem que começar a reza. Tem que começar o Kol Nidrei, toda a festa do Yom Kippur. E cadê o nosso Rebbe? Cadê o Rabino? Depois eles foram descobrir o que aconteceu. Uma mulher teve bebê na cidade. Uma mulher que tinha recém-enviuvado, infelizmente. E ela teve um bebê naquele dia.
e não tinha quem cuidasse dela. Então o primeiro Rebbe de Lubavitch, no Yom Kippur, pegou um machado e foi cortar a madeira para ela ter lenha, para poder aquecer a casa, porque é um frio lá na Rússia, Ucrânia. Então ele foi, pegou madeira e foi na casa dela e cozinhou para ela, tudo isso no Yom Kippur. E cuidou das crianças dela, que tinha algumas crianças pequenas, contou uma historinha, alguma coisa para eles dormirem. E aí depois de tudo isso, ele voltou para a sinagoga. Porque naquele momento, quando alguém tem risco, a gente sabe que uma mulher que acabou de ter bebê está em risco, naquele momento não existe nada mais. E quem deve fazer isso? Maimônides diz, o Rebbe não mandou seus alunos irem fazer isso, seus seguidores, seu funcionário. Ele não pediu para ninguém fazer isso, foi ele mesmo. Porque naquele momento, os líderes devem ir atrás. E obviamente, falando aqui para todo mundo, nem todo mundo é rabino, mas todo mundo é líder. Se a pessoa naquele momento, no momento que alguém está em risco, ele sabe o que fazer, então ele é um líder. Ele é, como o Maimônides diz, um dos grandes do povo. E ele deve ir e atuar. Então, uma das formas de cumprir esse preceito de lotamod al dam recha, não se ficar em pé sobre o sangue do teu amigo, aprenda primeiros socorros. Aprenda. Tem gente aqui no Zoom, eu estou vendo, que já fez curso aqui na sinagoga, 20 horas de curso. Aprenda. Não custa nada, ou quando custa é pouco. Isso pode salvar uma vida. Você está cumprindo uma mitzvah. No meu entender, a mitzvah da Torá é você aprender a fazer. Assim como um pai tem a obrigação de ensinar seu filho a nadar. Por quê? Porque Deus nos livre, se o filho um dia cair num lago, ele precisa saber como se salvar, isso é uma obrigação. Temos a obrigação de saber o que fazer quando alguém está em perigo. Porque Deus nos livre, que nunca aconteça. Pode ser um vizinho, pode ser alguém no meio da rua, pode ser um familiar. E naquele momento? Exatamente por isso criaram a Hatzalah. A Hatzalah é uma instituição, uma organização focada em salvar vidas. Para quem não conhece, quem está vendo aqui no Facebook, é uma organização de primeiros socorros, que não é uma empresa de ambulâncias, é uma organização que foca que as pessoas aprendam primeiros socorros de uma forma um pouco mais profunda e possam atender chamadas. Então, procura ter uma ocorrência, procuram a pessoa mais próxima, o voluntário mais próximo por no GPS e mandam ele para emergência. Tem outros lugares que usam rádio, cada um tem sua forma. Mas a Hatzalah é uma instituição focada em salvar vidas. Aqui no Brasil, a Hatzalah começou em 2011, em fevereiro começaram os cursos. O primeiro atendimento da Hatzalah foi no dia 23 de agosto de 2011. Aquele foi o primeiro grupo. E eu peguei essa informação agora há pouco com um dos diretores da Hatzalah. Até hoje, eles atenderam 6.346 pessoas. Imaginem, 6.346. Vamos falar que metade não era um perigo de vida imediato? Geralmente são. Mas imagina então 3.000 pessoas que estão vivas, Baruch Hashem, porque alguém se dispôs a sair do escritório para ir correndo, a sair da sinagoga, para poder ajudar a pessoa naquele momento. Vale a pena a gente mencionar um pouquinho como que é a Hatzalah no mundo. Tem a Hatzalah em vários países, eu não vou falar de todos. São nos que a gente tem um pouquinho mais de contato. Como que começou a Hatzalah? Toda a ideia da Hatzalah, a primeira Hatzalah que eu conheço pelo menos, começou no Brooklyn, nos Estados Unidos. Nos anos 60 tinha um judeu, um Hassid chamado Herschel Weber, que ele viu uma pessoa tendo um ataque cardíaco, um infarto, e morrendo. Então aquilo chocou ele um pouco. Ele pegou mais 2 amigos, treinaram primeiros socorros, cada um comprou um cilindro de oxigênio e distribuíram os telefones deles. Então, se alguém está com algum problema, ligavam para eles e eles iam atender. Ele conta que uma vez ele foi chamado para uma ocorrência. Quando ele chegou na casa, ele viu que o homem já tinha falecido, a mulher estava desesperada. Muita gente não sabe reconhecer quando a pessoa já faleceu ou não. Os voluntários às vezes são orientados a nem fazer essa distinção, tem que tentar salvar o máximo possível. Mas aquela pessoa já tinha falecido. Então,
chegaram os médicos, declararam óbito, e ele desceu. E aí, as notícias passam rápido, um outro judeu apontou para ele, numa conversa, e falou, olha, foi o Herschel que matou aquele indivíduo. Escutou isso? Como? Eu fui ajudar, fui tentar salvar a pessoa e estão falando que eu matei, porque talvez eu não fiz alguma coisa certa. Então, ele chorou por 2 dias direto. Chorou, ele falou, que absurdo, imagina, é o contrário. Mas como é que ele vai convencer as pessoas? Não existia o conceito de um civil, alguém que não estudou na faculdade, salvar outras pessoas. Então ele foi falar com o Rabbi Yoel de Satmar, o Rebbe da Hassidut de Satmar. E o Rebbe falou para ele trouxe um livro chamado Sefer Sharei Tshuvah, e ele mencionou, mostrou no livro, que os sábios falavam que é correto cada cidade ter uma organização de pessoas que estejam prontas a ajudar as outras no momento de perigo. Mas isso já é uma coisa antiga, não é uma coisa que foi instituída há muito tempo, mas existe essa ideia de que as pessoas saibam, se unam e saibam como ajudar o próximo. Já em Israel, foi um pouquinho mais tarde, o fundador da Tzalá em Israel, Eli Bir, ele contou, ele veio aqui muitos anos atrás, ele falou para o pessoal da Tzalá, ele contou que quando ele tinha 5 anos, ele viu um ônibus explodindo, uma bomba, e ele viu uma pessoa sangrando lá, e não tinha o que fazer. Eu não lembro todos os detalhes, se ele tentou usar a kippah dele, alguma coisa assim, mas ele é uma criança de 5 anos, ele ficou muito chocado. Então, com 15 anos, ele comprou rádios para ele e alguns amigos, eles fizeram um curso de primeiros socorros, e eles usavam na frequência da polícia. Então, quando eles escutavam da polícia falando, tem alguém passando mal em tal lugar, ou uma emergência aqui, eles iam correndo na frente para tentar ajudar. Ele contou para a gente uma vez que ele começou a trabalhar numa ambulância. Uma vez chamaram a ambulância porque uma criança estava comendo salsicha, hot dog, e engasgou. Então ele chegou lá e ele viu 10, 12 adultos em volta da criança. E a criança já fazia muito tempo que tinha engasgado, então ela já tinha falecido. Ele viu 10 adultos sem saber o que fazer. E para ele, isso foi um absurdo. Isso na nossa cabeça também tem que ser. Como uma coisa tão simples, manobra de Heimlich, não vou ensinar agora, exatamente agora, quem quiser depois a gente faz. Na verdade, por que não? Pelo vídeo não vai dar para ensinar tão bem, mas é uma manobra muito simples e ninguém sabia fazer e uma criança perdeu a vida por causa disso. Então ele falou que a ambulância não ia ajudar, e realmente aqui em São Paulo a gente vê, não ajuda tanto, levam 40 minutos, 1 hora para chegar. Então ele começou a criar o conceito de Atzalá. Em 1992 ele criou a Atzalá de Jerusalém, que depois virou de Israel, onde pessoas normais sabem como ir salvar alguém que está em perigo. Normais somos nós, um rabino, um advogado, um médico, bom, médico já sabe, um engenheiro, sabem o que fazer naquele momento. E depois, em 2006, se tornou United Atzalá Unidas, porque aí entraram pessoas de outras religiões, tem muçulmanos, drusos, cristãos, fazendo parte, e todo mundo salvando sem barreiras, não importa a religião naquele momento. Hoje em dia, eles chegam em 3 minutos e a meta são 90 segundos. Imaginem, 90 segundos chegar alguém que pode salvar a vida de outra pessoa. Quão precioso é isso. Eu verifiquei também, eu tenho um amigo que é voluntário na Argentina, ele contou que eles começaram um pouquinho depois, eles começaram em 2014, um pouquinho depois do que a gente, mas eles têm lá 70 voluntários. Imagina, 70 aqui, a gente tem menos, 70 voluntários que chegam rápido, atendem. Precisamos crescer. Uma das coisas mais belas de ser parte da Tzalá, agora falando já bem com experiência, é você ser um parceiro de Hashem. Você é um parceiro do Criador. O Criador tem seu povo, povão aqui embaixo, seres humanos, e ele tem que cuidar, e nós somos instrumentos dele para poder cuidar. No momento de stress, no momento de perigo,
A gente está lá para poder ajudar. Óbvio, não precisa ser só membro da Hatzalah. Hoje em dia a Hatzalah ainda não tem mulheres como voluntárias, mas se a pessoa sabe o que fazer, naquele momento ele é um parceiro de Hashem. Ele está lá, mão com mão, mãos juntas com Deus. Deus tem que cuidar daquela pessoa e ele está sendo um instrumento de Hashem para aquilo. Mais ainda, por que a Hatzalah é tão importante? Então saiu na semana passada na revista Veshinantam uma carta do Rebbe de Lubavitch falando sobre a Hatzalah. Na verdade foi algo que o Rebbe falou na frente de todo o público no 770. E o Rebbe diz que fora tudo que a Hatzalah já faz, salvar pessoas, a própria presença da Hatzalah já é importante. Quando estavam discutindo em Crown Heights, no bairro do Rebbe, onde deixar a ambulância, obviamente a gente pensa, ambulância, o melhor lugar de se deixar é dentro da garagem, protegendo da chuva, protegendo do que possa estragar ela. E o Rebbe falou, não, a ambulância tem que estar na porta da sinagoga. Então você vê as fotos de longe do 770 e está lá uma ou duas ambulâncias. Porque o Rebbe falou que só o fato de alguém ver a ambulância da Hatzalah já ajuda ele. Porque ele lembra da própria saúde. Ele lembra de que ele deve se cuidar. Então, a Hatzalah tem esse fator preventivo também. A pessoa tem que ter o sticker, o imã, na geladeira com o telefone da Hatzalah, é muito importante isso. E também os outros serviços, 193, 192, 190. Tudo isso é para inspirar a pessoa a se comportar melhor com sua saúde. Então o Rebbe fala como que a Hatzalah traz brachá antes mesmo de ter doença, já está ajudando. Traz calma, traz paz e a consciência. Então na prática, como que a gente cumpre a mitzvah que a gente falou de lotamod al dam reecha, não se parar sobre o sangue do teu próximo? Então a primeira coisa, faça um curso de primeiros socorros. Não só por conhecimento, como uma mitzvah da Torá. Aprenda isso como se fosse uma mitzvah. A gente não tem que estudar a Torá, tem que rezar, tem que aprender a cuidar do próximo. Isso é uma obrigação de cada um de nós como judeus, como seres humanos, não fazer distinção quem que a gente vai ajudar. Tem que ajudar todo mundo. Se a pessoa pode aprender o básico, fazer parte da Hatzalah, caso a pessoa tenha condições físicas para isso, faça também. Por que não? Vamos ajudar de uma forma muito, muito mais abrangente. E é assim, é incrível a nossa vida depois disso. Isso é uma coisa que eu não tenho humildade. De jeito nenhum. As pessoas perguntam, eu falo o que eu sou. Por quê? Porque a gente está transformando o mundo. E, bom, acontecem cenas interessantes. Uma vez, tem uma praça do lado de onde era a escola que eu trabalho, e alguém caiu lá na praça, bateu a cabeça, um senhorzinho. Por acaso um dos professores sabia que eu sou da Hatzalah, me chamou para ajudar, eu fui ajudar, o senhorzinho olhava para mim, o senhorzinho moreno, olhava, Allahu Akbar, eu ficava repetindo Allahu Akbar. O que a gente vai fazer? Ajudamos também, por que não? Eu acho que ele confundiu um pouquinho, me confundiu com nossos primos. Mas realmente é o momento da gente ajudar, e talvez essa pessoa não estaria mais por aí, ajudando outros, se não fosse alguém que soubesse um pouquinho mais poder ajudar ele. E também é muito importante, se a pessoa já sabe um pouquinho de primeiros socorros, se não sabe, vai aprender. Mas se a pessoa já sabe, doar também para a Hatzalah. Mesmo que eu estou aqui na minha sinagoga, tem que pedir para a sinagoga também. Mas é importante dar para a Hatzalah. Os custos são muito altos. Tem os equipamentos. Agora, por conta do Covid, a gente recebeu novos paramentos para se proteger mais. Vejam bem que por um tempo a gente não atendia por conta do risco, então a gente aprendeu como fazer para poder ajudar os outros, porque nada pode parar a gente. Quando a gente tem que ajudar, nada pode ficar na nossa frente. Então se a pessoa tem
a oportunidade de doar também para Tzalá, para ajudar a continuar esse trabalho, por que não? Difundir essa ideia, falar para pessoas não judias também, aprenda a fazer primeiros socorros, porque talvez um dia ele vai ser quem está ajudando um próximo, vai ajudar outras pessoas. E que se Deus quiser, muito em breve, quando Hashem vê o nosso carinho, a nossa atenção em ter Avat Israel, ajudar o próximo, então ele vai logo trazer Mashiach, quando todas as ambulâncias vão ser usadas só para levar a gente para Israel, para poder fazer outras emergências, partos, de acordo com o Midrash, vão ter muitos partos todos os dias, e que só o fato de saber primeiro socorro, só o fato de participar, que traga muita saúde e alegrias para todos. Esse choro foi também, então, para a elevação da alma de um dos voluntários mais atenciosos que eu já conheci, o Douglas, e que esse choro também, todos aqueles que participaram, esse choro também traga brachá para todos aqueles que são voluntários, que foram voluntários e aqueles que serão voluntários, tanto na prática como em doações, como em difundir essa ideia. Vimos então a fonte dessa mitzvah na Torá, vimos a fonte no Talmud, e que se Deus quiser, graças a isso, nunca tenhamos que ver nenhuma emergência, nem na nossa família, nem com os nossos próximos, nem com ninguém à nossa volta. Muito obrigado a todos que participaram aqui pelo Facebook. Se Deus quiser, semana que vem vamos ter um shiur um pouquinho mais sobre bênçãos sobre o corpo, cuidar do corpo, e que tenhamos todas as alegrias possíveis. Shavua Tov!